No silêncio profundo das catacumbas de Roma, em um tempo em que o Império Romano ainda perseguia os cristãos, um nome começou a surgir envolto em mistério, fé e admiração: Santa Filomena. Durante séculos, milhões de fiéis ao redor do mundo passaram a invocar essa jovem mártir com uma confiança extraordinária. Mas quem foi essa menina que, mesmo após tantos séculos, continua a inspirar devoção ardente? A história de Santa Filomena é uma das mais misteriosas e fascinantes da Igreja. Diferente de muitos santos cujas vidas foram registradas detalhadamente por testemunhas e documentos históricos, a vida de Santa Filomena permaneceu escondida por séculos, como uma chama silenciosa aguardando o momento de brilhar novamente. Tudo começou no ano de 1802, quando trabalhadores realizavam escavações nas antigas catacumbas de Roma. Enquanto removiam blocos de pedra de uma antiga galeria subterrânea, encontraram algo inesperado: um túmulo fechado por 3 placas de terracota. Nas placas estavam gravados símbolos profundamente cristãos: uma âncora, flechas, uma palma de martírio e uma flor de lírio. Mas o que chamou ainda mais atenção foi uma inscrição fragmentada que, quando reorganizada, formava o nome: Pax Tecum Filomena. A paz esteja contigo, Filomena. Naquele momento, sem que ninguém imaginasse, o mundo redescobria uma jovem mártir esquecida por séculos. Dentro do túmulo havia restos mortais de uma menina muito jovem e um pequeno frasco de vidro contendo vestígios de sangue seco, sinal claro de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Aquela descoberta rapidamente chamou a atenção da Igreja e dos fiéis. Quem teria sido aquela jovem chamada Filomena? Como teria vivido? E por que teria derramado seu sangue por Cristo? Aos poucos, uma história começou a emergir. Uma história que atravessaria séculos e despertaria uma das devoções mais impressionantes da história da Igreja. A tradição que se espalhou entre os fiéis conta que Filomena teria nascido no final do século III, possivelmente em uma família de origem nobre na Grécia ou na região da Ásia Menor. Seus pais, segundo essa tradição, eram pagãos que não conheciam o cristianismo. Durante muitos anos viveram sem filhos, até que decidiram fazer um voto pedindo aos deuses que lhes concedessem uma criança. O nascimento de Filomena foi visto por eles como um verdadeiro milagre. A menina cresceu cercada de carinho e proteção, sendo considerada um tesouro precioso para sua família. Porém, o que seus pais não imaginavam era que o destino daquela criança iria muito além das expectativas humanas. Ainda muito jovem, Filomena teria conhecido a fé cristã através de missionários ou cristãos que pregavam secretamente nas regiões dominadas pelo Império Romano. Naquele período, tornar-se cristão significava assumir um risco enorme. O cristianismo era considerado ilegal, e muitos seguidores de Cristo eram perseguidos, presos e mortos por se recusarem a adorar os deuses romanos ou o imperador. Mesmo assim, algo no coração da jovem Filomena despertou profundamente ao ouvir falar de Jesus Cristo. Ela descobriu um amor maior do que qualquer outro amor humano. Encantada pela mensagem do Evangelho, decidiu entregar completamente sua vida a Deus. Ainda muito jovem, fez um voto de pureza e consagrou sua vida a Cristo, prometendo permanecer fiel a Ele para sempre. A história ganha contornos dramáticos quando o imperador romano, frequentemente identificado na tradição como Diocleciano, teria demonstrado interesse em Filomena. Encantado pela beleza e nobreza da jovem, o imperador teria proposto casamento a ela, acreditando que aquela união fortaleceria alianças políticas importantes. Para a família de Filomena, aquela proposta parecia uma honra gigantesca. Ser esposa do imperador significava riqueza, poder e prestígio incomparáveis. Seus pais pressionaram a jovem para aceitar. No entanto, Filomena guardava um segredo em seu coração. Ela já havia entregado sua vida a Cristo. Para ela, nenhum poder do mundo poderia ser maior do que a fidelidade a Deus. Com coragem extraordinária para alguém tão jovem, Filomena recusou a proposta do imperador. Aquela decisão foi vista como uma afronta imperdoável. O imperador não apenas se sentiu rejeitado, mas também furioso ao descobrir que a jovem havia se tornado cristã. Em um período em que os cristãos eram considerados inimigos do império, a situação de Filomena se tornou extremamente perigosa.
O imperador tentou convencê-la várias vezes a renunciar à fé cristã e aceitar o casamento. Promessas, ameaças e pressões foram usadas para fazê-la mudar de ideia. Mas Filomena permaneceu firme. Sua resposta era sempre a mesma. Ela pertencia a Cristo e jamais abandonaria sua fé. Diante da recusa persistente, o imperador ordenou que Filomena fosse presa. A jovem foi levada para uma cela escura e isolada, onde permaneceu por dias e noites. Sozinha, longe da família e enfrentando um futuro incerto, Filomena passou aquele tempo em oração profunda. Segundo a tradição, foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Enquanto rezava, a jovem teria recebido uma consolação espiritual especial: a presença da Virgem Maria. A mãe de Jesus teria aparecido a Filomena para encorajá-la e fortalecer sua coragem diante das provações que estavam por vir. Aquela visita celestial renovou completamente o coração da jovem mártir. Mesmo sabendo que poderia morrer, Filomena encontrou uma paz profunda. A partir daquele momento, nenhuma ameaça poderia quebrar sua fidelidade. O imperador, vendo que não conseguia persuadi-la, decidiu aplicar castigos brutais para forçá-la a renunciar à fé. Segundo a tradição, Filomena foi cruelmente açoitada. Os golpes foram tão violentos que seu corpo ficou coberto de feridas. Mesmo assim, ela continuava rezando e proclamando sua fidelidade a Cristo. Em seguida, foi ordenado que ela fosse acorrentada a uma âncora e lançada nas águas profundas para morrer afogada. Porém, segundo a tradição cristã que se espalhou entre os fiéis, algo milagroso teria acontecido. Anjos teriam cortado as correntes, salvando a jovem do afogamento. Quando Filomena foi retirada da água ainda viva, o imperador ficou ainda mais furioso. Outro castigo foi então ordenado. Flechas deveriam ser disparadas contra ela. No entanto, novamente algo extraordinário teria acontecido. As flechas, segundo a tradição, não conseguiram feri-la como esperado. Alguns relatos afirmam que elas teriam retornado contra os próprios arqueiros, causando grande confusão entre os soldados. Aquilo foi visto como um sinal sobrenatural que deixou muitos presentes assustados. Mesmo assim, o imperador insistiu em executar a jovem. Em uma última tentativa de acabar com sua vida, novas flechas foram disparadas. Desta vez, Filomena finalmente sofreu o golpe fatal que levou ao seu martírio. Era possivelmente por volta do ano 304 d.C., durante uma das mais violentas perseguições contra os cristãos no Império Romano. Assim, ainda muito jovem, Filomena selava sua fidelidade a Cristo com o próprio sangue. Seu corpo foi então colocado nas catacumbas de Roma, onde permaneceu escondido por quase 1500 anos. Mas a história de Santa Filomena não terminou com sua morte. Na verdade, foi apenas o começo de algo muito maior. Após a descoberta de seu túmulo em 1802, uma série impressionante de milagres começou a ser atribuída à intercessão da jovem mártir. A devoção a Santa Filomena se espalhou rapidamente pela Itália e depois por toda a Europa. Um dos maiores responsáveis por divulgar sua devoção foi um sacerdote italiano chamado Padre Francesco de Lucia, que levou relíquias da santa para a cidade de Muggiano, na Itália. A partir daquele momento, relatos de curas inexplicáveis e graças extraordinárias começaram a surgir. Pessoas que enfrentavam doenças graves afirmavam ter sido curadas após rezar, pedindo a intercessão de Santa Filomena. Situações impossíveis pareciam encontrar solução após orações feitas com fé. A fama de santidade da jovem mártir cresceu rapidamente. Igrejas começaram a ser dedicadas a ela, e peregrinos vinham de diversos lugares para pedir ajuda àquela que ficou conhecida como a Pequena Santa dos Grandes Milagres. Entre os devotos mais famosos de Santa Filomena estava um santo muito conhecido da Igreja, São João Maria Vianney, o famoso Cura d'Ars. Ele tinha uma devoção profunda à jovem mártir e afirmava frequentemente que muitas graças extraordinárias aconteciam por sua intercessão. Em sua igreja paroquial, o santo mantinha uma imagem de Santa Filomena e atribuía a ela inúmeros milagres ocorridos em sua comunidade. O próprio Cura d'Ars dizia com confiança: "Tudo o que peço a Santa Filomena, ela me concede."
Com o tempo, a devoção à jovem mártir atravessou fronteiras e chegou a diversos países do mundo. Milhões de fiéis passaram a invocar sua intercessão em momentos de dificuldade, doença, angústia e desespero. Sua história tocava profundamente os corações porque lembrava algo essencial da fé cristã. A fidelidade a Deus vale mais do que qualquer poder ou riqueza deste mundo. Hoje, Santa Filomena continua sendo lembrada como um símbolo poderoso de coragem, pureza e fidelidade absoluta a Cristo. Sua história recorda que a verdadeira força não está no poder humano, mas na confiança em Deus. Aquela jovem que viveu há mais de 1700 anos continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua vida prova que mesmo uma pessoa aparentemente pequena pode deixar uma marca eterna na história da fé. E talvez seja exatamente por isso que sua devoção continua viva até hoje. Porque Santa Filomena nos lembra de algo que nunca deve ser esquecido. Quando alguém entrega completamente a vida a Deus, nenhuma força deste mundo é capaz de apagar a luz que nasce dessa entrega. Mesmo no silêncio das catacumbas, a fé pode atravessar os séculos. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.